Olá, eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do Agro e apresentador do podcast Agro e Prosa. Esse episódio tem o oferecimento de Organic Brasil e Cutelaria Simo. Organic Brasil, inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos industriais exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Pedro Burnier, diretor do programa de agropecuária da Amigos da Terra Amazônia Brasileira. E o tema da nossa entrevista será Projeto de Rastreabilidade Individual na Pecuária. Pedro, seja muito bem-vindo, é um prazer falar com você, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Justino. Meu amigo, nós vamos falar um pouquinho de COPs, de eventos internacionais, de trabalhos que a Amigos da Terra Amazônia Brasileira realizou no ano passado. Antes, vamos contextualizar quem é a Amigos da Terra Amazônia Brasileira. A Amigos da Terra é uma ONG que trabalha há 30 anos no Brasil, principalmente questão da conservação da Amazônia especial, mas dos outros biomas também. E a gente vem trabalhando durante esse tempo exatamente na tentativa de obter cadeias livres de desmatamento, exatamente para contribuir com uma redução de emissão e com a preservação da natureza no Brasil. Ao longo desses 30 anos, Pedro, vocês viram muitos avanços? Sim, nós vimos muitos avanços, tivemos vários desafios, né? Mas a gente acredita que a gente está conseguindo, principalmente no caso, nosso foco tem sido a cadeia da pecuária, que é um dos grandes drivers, né, um dos grandes causadores de desmatamento na agropecuária brasileira, né? E a gente tem conseguido, de alguma forma, coibir esse avanço de desmatamento no bioma amazônico. Eu participei de um evento em Mato Grosso recentemente, agora em novembro do ano passado, e uma das perguntas que eu fiz lá, vou fazer para você agora, é possível uma convivência pacífica da pecuária e a floresta? Sim, é possível. Principalmente hoje com tecnologias novas, né? Você, na verdade, consegue fazer uma melhor intensificação da pecuária numa determinada área, então com isso você não tem que avançar e fazer desmatamento, né? Isso a gente vê na prática, o próprio programa de pecuária de baixo carbono. Você cada vez tenta fazer a convivência do animal com árvores, ou até mesmo com um bom manejo de pastagem, você consegue ter uma lotação maior e com isso você não precisa de avançar e abrir novas áreas para poder criar o animal. Pedro, quais foram os principais resultados alcançados pela Amigos da Terra Amazônia Brasileira durante a participação na COP16 de Biodiversidade e também na COP29 no Azerbaijão? A COP16 de Biodiversidade, a gente foi basicamente convidado para fazer a apresentação de um projeto piloto que a gente está fazendo no Pará, exatamente de identificação de animal, né? E também com análise da UDR para esse projeto lá no Pará. Então foi uma oportunidade boa para a gente trocar ideia com outros países, né, que estavam lá presentes, para mostrar os avanços que a gente está conseguindo na identificação do individual do animal dentro do novo programa ou do novo decreto estabelecido pelo governo do Pará, em que em 2 anos todo o rebanho tem que ser identificado individualmente, né? Então isso foi uma oportunidade de a gente trocar ideia, mostrar o que a gente está fazendo e que na verdade é a tendência futura aqui no Brasil, você ter a identificação de todo o rebanho. Aliás, Pedro, esse projeto de rastreabilidade individual no Pará, ele tem sido apontado assim como um modelo para as diretrizes europeias, né? Quais são os principais desafios na implementação desse projeto? Eu acho que aí, primeiro, só estabelecer que no Pará, o Estado ainda não pode exportar carne para a Europa, tá? Mas pode o couro. Mas o projeto que a gente está querendo fazer é exatamente fazer um desenho do que tem que ser feito, como é que a gente comunica para o produtor
quais são as diretrizes europeias para, na verdade, quando puder exportar carne, o Pará já estaria pronto para isso. O desafio, na verdade, realmente é engajar o produtor, mostrar a importância dele fazer a identificação do animal, até mesmo para você conseguir monitorar o animal até na primeira fazenda, na produção de bezerro. Porque basicamente na diretriz europeia você precisa de ter o desmatamento da cadeia como um todo. E isso é um desafio, porque muitas vezes os produtores não estão acostumados a fazer esse trabalho de identificação. Pra você ter uma ideia, apenas 4% do rebanho brasileiro tem identificação do animal. E agora é um desafio a gente conseguir, nesse prazo estabelecido pelo governo do Pará, né, de ter o máximo de produtores com identificação animal. Por que a escolha do Pará? Não seria mais fácil ter esse projeto em um estado que já está habilitado a exportar carne para a Europa? Pois é, mas aí nós aproveitamos exatamente, como se fala, até como se fosse um estímulo para que o produtor se identifique. Porque quando você tem o decreto do Estado, isso vira lei. Aí o produtor, na verdade, o que a gente está oferecendo para ele é uma oportunidade para ele fazer a identificação do animal, considerando que nesse prazo de 2 anos ele de qualquer maneira vai ter que fazer. Além do mais, lá no Pará você tem frigoríficos que estão bastante engajados com essa causa socioambiental, com a questão do ESG. Então esses frigoríficos, eles têm uma facilidade de engajar com seus produtores e aí pedir para que eles façam essa identificação dos animais. Lá no Pará, eu diria que sim, pelo menos os próprios 4, 5, 8 frigoríficos, eles têm total capacidade de realmente fazer esse projeto. A gente começa o projeto de identificação abordando o frigorífico e depois disso a gente chega no fornecedor direto do frigorífico para poder fazer a identificação e em seguida a gente chega até os indiretos, né? Então, eu acho que existe aí um bom envolvimento do frigorífico para poder auxiliar o produtor a fazer a identificação do animal. O Ministério da Agricultura e Pecuária apresentou em dezembro o Plano Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos. Eu lembro que uma fala do ministro Fávaro, ele disse que isso não vai trazer custos adicionais aos pecuaristas. Eu gostaria que você comentasse esse plano apresentado e essa fala do ministro. Bom, esse plano do governo federal, né, foi lançado no final de dezembro, e eu acho que ele tem o desafio de envolver principalmente os pequenos produtores, né? Na verdade, assim, em algum momento o pequeno produtor tem que ser auxiliado. Tanto que no próprio projeto do Pará existe essa preocupação, existe o próprio governo do Pará auxiliando a custear. Eu acho que custo tem, porque querendo ou não, você, na verdade, você tem que comprar o brinco, você tem que ter a mão de obra para colocar o brinco. Agora, a identificação individual, ela é muito positiva para o produtor, porque além de você utilizar ela por questões sanitárias, você também auxilia na gestão da fazenda. O produtor, quando ele tem a identificação do animal, ele consegue fazer o controle do ganho de peso do animal a cada mudança de área ou de pasto que ele tem na fazenda. Então, com isso, ele consegue, na verdade, ter uma produtividade maior, né? Nem todos os produtores têm essa visão, mas os produtores que já começaram, que são, na verdade, quase seus líderes, eles já começam a ver ganhos exatamente em você ter uma administração, uma gestão do rebanho de uma forma mais eficaz. Então, você tem o custo inicial, mas no futuro ou a médio prazo, você tem esse ganho de produtividade e você, na verdade, consegue operar, com mais lucratividade. Eu vou fazer um intervalo comercial e nós voltamos já. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete? Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter.
Canivetíssimo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivetíssimo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Estou conversando hoje com Pedro Barnier, que é diretor do Programa de Agropecuária da ONG Amigos da Terra Amazônia Brasileira. Estamos falando a respeito do projeto de rastreabilidade individual na pecuária. O fato de sermos um país continental, de termos uma pecuária muito pulverizada, principalmente com muitos pequenos criadores, isso não dificulta a implementação de um plano como esse? Sim, dificulta. Então, acho que é por isso mesmo que o próprio plano que o governo colocou, ele tem que ter um sistema funcionando de forma redonda, né? Quer dizer, funcionando bem, por isso que ele estabelece que são pelo menos 2 anos para que isso aconteça, e depois ele vai escalando, colocando diferentes áreas geográficas para serem, para fazerem parte do programa, né? Mas esse programa ele vem muito para atender também a demanda internacional. Você tem mercados como China e Rússia, que são grandes importadores, eles cada vez mais exigem a rastreabilidade, até mesmo por questões fitossanitárias, por questões de segurança do alimento, né? Em você ter uma rastreabilidade. Então, assim, é demanda de mercado. Então, em função disso, veio esse plano e o prazo total do plano nacional, ele está em torno de 8 anos, né? Então, espero que seja factível. E, de novo, a gente só tem 4% do rebanho. É um desafio, mas eu acho que é uma tendência que não tem mais retorno, até mesmo por questão de exigência dos mercados. A maior parte da carne que produzimos é consumida no mercado interno. O nosso consumidor do Brasil, ele já exige essa rastreabilidade ou é uma exigência apenas desse mercado externo? O consumidor brasileiro, ele ainda talvez não tenha essa percepção da importância. Mas eu diria que inconscientemente ele valoriza sim a rastreabilidade individual. Eu fiz, inclusive na minha tese de doutorado, eu testei alguns atributos de sustentabilidade e como é que o consumidor ele via isso. E um dos atributos valorizados pelo produtor realmente foi a rastreabilidade. Conhecer a origem do animal, não só até o frigorífico, mas até a fazenda. Então, isso é uma coisa que o produtor valoriza, mas eu acho que na verdade a gente ainda não tem produto no mercado e que dê essa garantia, né? O próprio projeto do piloto, a gente espera poder criar aí um produto em que possa ser vendido no supermercado e que você tenha 100% de garantia da origem, né? E aí eu acho que o consumidor consegue, na verdade, fazer essa opção na hora que for comprar a carne. Como é que a plataforma Siga o Rastro contribui para informar os consumidores sobre escolhas responsáveis e quais são os principais impactos esperados dessa iniciativa? Tá. Essa plataforma ela foi lançada no ano passado, né? Realmente é uma plataforma bem interessante porque ele tenta trazer para o consumidor final uma linguagem bem acessível quais são as questões das emissões, como é a questão do desmatamento, qual que é a relação entre a pecuária e as emissões, e com isso o produtor também consegue ter um pouco de conhecimento quais são as opções, quais são as carnes que estão no mercado em que ele pode consumir sabendo que existe essa preocupação, né? Então, eu acho que é um canal bem informativo e é o que falta. O consumidor realmente, hoje em dia, ele ainda tem poucas opções de compra de produto em que você facilite essa escolha de um produto sabendo a origem e de uma região em que não tenha desmatamento. Quais são as tecnologias, Pedro, que estão sendo utilizadas para atender as demandas internacionais em relação à rastreabilidade na cadeia da carne brasileira? Bom, hoje em dia, exatamente como a gente não tem um rebanho com rastreabilidade individual, você não consegue fazer o controle do animal em todo o movimento dele, tem utilizado bastante a questão de você fazer uma análise cruzando o GTA, que é a guia de transporte animal, com o K, que é, digamos assim, o raio-x da posição ambiental da fazenda. Então, existem tecnologias, basicamente, que seriam plataformas em que o frigorífico consegue fazer uma análise de como o rebanho
está sendo movimentado de uma fazenda para outra, e se esse animal que chega até o frigorífico, se ele vem de área em conformidade. Então, isso, na verdade, são instrumentos para melhorar o monitoramento da cadeia e você saber a origem do animal. Agora, existem também algumas tecnologias de redução de emissão, de você ter um protocolo de baixo carbono, por exemplo, que é o protocolo que a própria Embrapa desenvolveu. Ela desenvolveu o carbono neutro e agora está para lançar o protocolo de carne baixo carbono. Esse protocolo é interessante porque, basicamente, ele trabalha com as boas práticas, com bom manejo do pasto, né? E com isso, o produtor ele produz um animal, consegue abater esse animal com menor idade, né, até 30 meses, e você, na verdade, você vai estar produzindo uma carne com menor produção de gases dentro daquela área, dentro daquele hectare. Você produz mais quilos de carne com menor emissão. Isso, basicamente, são as boas práticas, né? Você tem um bom manejo de pastagem. E isso eu acho que, na verdade, vai ser um protocolo que deve ter uma boa aceitação no mercado. Durante o evento de Baku, Pedro, foi citado o TAC, que é o termo de ajustamento de conduta da carne para coibir o desmatamento, né? Como um instrumento para ajudar a coibir esse desmatamento. Como é que vocês aí da Amigos da Terra avaliam a eficácia desse instrumento? Aliás, até eu gostaria, se possível, que você explicasse o que é esse TAC e como é que ele funciona. Tá. O TAC é o termo de ajuste de conduta que a gente chama, né? É o seguinte, o Ministério Público Federal do Pará, desde 2009, ele estabeleceu esse termo de ajuste, chamando os frigoríficos para assinarem um termo e para garantir que eles iriam comprar animais de áreas que não tivessem tido desmatamento legal, ou seja, a partir de 2008, conforme o Código Florestal. E com esse TAC, que já tem praticamente 15 anos, ele faz com que os frigoríficos eles tenham uma administração na compra dos animais e comprem animais, principalmente fornecedor direto, que não venham de áreas de desmatamento. E isso, na verdade, tem melhorado, digamos assim, o desempenho dos frigoríficos, no caso do Pará, em ter uma venda, um abate de carne sem que seja de área com desmatamento. E agora esse TAC está sendo expandido para outros estados, né? Também da Amazônia. Então, Mato Grosso, Tocantins, Amazônia, Rondônia, também já estão fazendo esse TAC, eles já têm o TAC. O Pará saiu na frente, ele na verdade já tem 15 anos, e você vê um maior número de frigoríficos aderindo a esse TAC. Né? Isso veio por ordem do Ministério Público Federal, e com isso a maior faixa dos frigoríficos, eles consideram isso um instrumento importante para trabalhar uma cadeia livre de desmatamento. Pedro, eu acho que existe uma confusão quando se fala em desmatamento, que existe desmatamento ilegal, mas existe um desmatamento legal também, né? Quando fala em desmatamento, inclui o desmatamento legal também ou só o ilegal? Bom, aí tem duas formas, né? Tem o desmatamento que a gente chama de desmatamento zero, aí realmente algumas empresas, né, elas já têm esses compromissos, né, os grandes frigoríficos, com esse desmatamento, compromissos até externos, né, em não ter desmatamento na sua cadeia até 2025, até 2030, por exemplo. Esse desmatamento zero, na verdade, o produtor ele não pode desmatar, mesmo que ele cumpra o Código Florestal, ou seja, ele poderia, dentro do Código Florestal, em cada estado, em cada região, você pode desmatar um certo percentual. Então, por exemplo, lá na Amazônia, você poderia desmatar a sua fazenda em 20% da área. Então, se você só tem 10% da área desmatada, você ainda poderia desmatar mais 10%, né? Então, com o desmatamento zero, você não pode, na verdade, desmatar. E isso é para cumprir alguns compromissos, né, que exigem desmatamento zero. Agora, tem o desmatamento ilegal, que é aquele em que o produtor ele desmata além do que já poderia ter desmatado. Então, no caso lá do Pará ou do Amazônia, e se ele tem, digamos, 20% da área desmatada, se ele desmatar mais 10%, ele está desmatando de forma ilegal. E estudos indicam
que a maior parte do desmatamento do Brasil ainda é ilegal. Então, realmente, assim, a gente tem um trabalho aí, pelo menos, vamos falar assim, um trabalho por etapas, né? Acho que primeiro coibir o ilegal, tá? Ou seja, aquele desmatamento que está indo contra a lei, né? E que está tendo ainda bastante. Então, e também coibir o desmatamento como um todo, que aí é uma tendência, né? Existem vários compromissos externos para você não desmatar, como o próprio IUDR, né? IUDR nós estamos falando aí de desmatamento zero. Então, são esses dois diferentes desmatamentos que a gente está usando. Vamos para mais um intervalo comercial. Já já estamos de volta. Eu vou fazer um intervalo estratégico nessa entrevista para te contar que a Cutelaria Simo tem facas, canivetes, machadinhas, uma série de produtos e te entrega em todos os lugares do Brasil. Você gosta de faca? Gosta de canivete? Gosta de produtos para acampar? Então procure Cutelaria Simo. Simo se escreve com C. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. O Brasil está buscando maior rastreabilidade do seu rebanho e agora rastreabilidade individual, e tem um projeto piloto inclusive que é referência, que é um projeto do Pará. E quem está falando conosco é o Pedro Barnier, diretor do Programa de Agropecuária da ONG Amigos da Terra Amazônia Brasileira. Como é que a organização Amigos da Terra trabalha para apoiar as comunidades locais na implementação de práticas sustentáveis e também na adaptação a essas novas exigências do mercado internacional? Um bom exemplo disso é esse nosso piloto no Pará, né? A gente conseguiu uma verba, né, para exatamente fornecer para os produtores pequenos e médios, né, que necessitam mais, de brincos, de bótulos eletrônicos, exatamente para cumprir com a portaria do decreto do estadual lá do Pará. E além disso também ter um técnico que acompanhe, né, enfim, uma assistência técnica para informar para o produtor, né, o que deve ser feito para, na verdade, cumprir essa nova diretriz. Então a gente começa a fazer trabalho realmente em campo para chegar à informação mais próxima do produtor. Além disso também, a própria análise da IUDR, ainda existem várias questões que estão não muito bem explicadas para o produtor. Então a gente tenta, através de guias, né, informar o detalhe de uma IUDR. O Amigos da Terra também, ela já fez 2 publicações simples para o pequeno produtor. Uma é uma publicação que é uma cartilha com história em quadrinho e com as normas do Código Florestal, para demonstrando o pecuarista o que ele tem que fazer para cumprir o Código Florestal. E uma outra, na verdade, recentemente, é essa da pecuária de baixo carbono. A gente traduziu esse protocolo, esses requisitos de como fazer uma pecuária de baixo carbono, que que está sendo enviado aos produtores que farão parte desse projeto. Quais são os próximos passos agora, Pedro, da Amigos da Terra, para ampliar ainda mais essa adoção de práticas sustentáveis no setor agropecuário? Conforme eu disse anteriormente, né, é um país continental, uma pecuária gigantesca, mas pulverizada. Quais são os próximos passos? Bom, eu acho que primeiro a gente continua dando força para o TAC. A gente faz parte do comitê de apoio do TAC do Ministério Público Federal. O desafio agora é expandir para os outros estados, né? Aliás, já está expandido, mas na verdade é para fazer com que os outros estados tenham um TAC tão robusto quanto o do Pará, né? Esse é o nosso trabalho nos próximos pelo menos 2 ou 3 anos. Além disso, eu acho que através de pilotos de rastreabilidade, como a gente está fazendo a rastreabilidade individual, promover para que o produtor ele identifique os animais, ou que ele, na verdade, conheça a origem dos animais. Uma coisa aqui também que eu esqueci de falar: a grande parte do desmatamento na Amazônia ele vem das propriedades indiretas, o fornecedor indireto, que é o produtor de bezerro, digamos. Mais de 50% do desmatamento ocorre nessas propriedades. E por causa disso, Amigos da Terra está há 10 anos no GTFI, que é um grupo de trabalho que envolve aí frigoríficos, varejistas, produtores,
para estabelecer metodologias, não só isso, mas também metodologias, instrumentos de controle da rastreabilidade até a produção do bezerro, né? Então esse é um trabalho também que a gente tem que dar continuidade, porque a rastreabilidade e monitoramento indireto é muito importante para que você tenha uma cadeia toda sem desmatamento. O próprio Ministério Público Federal já está também incorporando alguma parte dessa análise de fornecedores indiretos no TAC em curto prazo. Essas são algumas ações que a gente está... Nós sabemos da deficiência que o Brasil tem em relação à comunicação das práticas de pecuária, né, e de agricultura, de uma forma geral. Quais são as expectativas para futuras participações de vocês em eventos internacionais de relevância e de que maneira essas ações podem contribuir nessa comunicação para fora, mostrando que a gente está buscando cada dia mais ser sustentável? A gente está tentando... todos esses projetos que a gente faz, principalmente quando você fala em pilotos, a gente tem um elemento que é importante, que a gente fala que é a tal da visibilidade. O que é? A gente produzir vídeo, produzir cartilha, fazer workshop, ter reunião com os produtores e depois comunicar. Então isso é uma forma que a gente consegue comunicar tanto nacionalmente como também internacionalmente, né? A própria Copa vai ser uma oportunidade, né? Quer dizer, a gente espera nessa Copa poder demonstrar o que a gente vem fazendo, né? Na Copa de Baku já foi demonstrado o início do nosso trabalho, mas agora eu acho que existe aí essa grande expectativa de que em Belém, né, você ter toda a comunidade internacional no Brasil, na Amazônia, vai ser mais fácil a gente mostrar o que realmente está sendo feito naquela região. O fato da COP ser em casa é um grande atrativo, né, Pedro? Quer dizer, o mundo virá para o Brasil, né? E estará de olho no que está acontecendo, né? Mas eu acho que é uma coisa boa. Nas últimas COPs acabaram sendo em países que têm relação com produção de petróleo, né? Na verdade, agora não. A gente está trazendo, na verdade, uma COP para um país agrícola que está recebendo demanda de conservação das florestas, não só na Amazônia, como nos outros biomas também. O Cerrado é um deles, né? E aí eu acho que é um bom momento para o Brasil demonstrar todos os avanços que a gente está tendo. E realmente eu acho que nós estamos conseguindo, com alguns planos do governo, já melhorar. O próprio plano de rastreabilidade individual é uma coisa que já pode ser explorado, mesmo que ele vai demorar um pouco a ser implementado. E o do Pará, com certeza, eu tenho certeza que o governo do Pará vai demonstrar o máximo de avanço que eles conseguiram e eles estão correndo realmente para ter o máximo de coisa para mostrar para os participantes, né? Pedro, parabéns pelo trabalho. Eu sei da seriedade da Amigos da Terra Amazônia Brasileira. Parabéns pelas conquistas que vocês têm conseguido aí. E agradeço imensamente por essa disponibilidade, por esse tempo, né, que você nos concedeu aqui. Muito obrigado, viu? Foi um prazer, Lino, né? Estamos à disposição, né? Quando precisar. Eu agradeço. Eu conversei com Pedro Barnier, que é diretor do programa de agropecuária da Amigos da Terra Amazônia Brasileira. E o tema da nossa entrevista foi Projeto de Rastreabilidade Individual na Pecuária. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.